A sala de audiências era um santuário do silêncio e da formalidade, um lugar onde vidas eram desfeitas com o carimbo de um juiz e a assinatura em um papel. O mármore gelado do piso refletia a luz fria que entrava pelas janelas altas, e a madeira escura e solene dos móveis parecia absorver qualquer resquício de calor humano. Para Igor, aquilo era apenas mais um item em sua agenda lotada, um obstáculo burocrático entre uma manhã de reuniões e uma tarde de negociações. Vestido em um terno caro que exalava sucesso, ele olhava para o relógio de luxo em seu pulso, não por ansiedade, mas por puro hábito. Sua mente já estava a quilômetros dali, projetando o próximo arranha-céu, calculando custos e prazos. O fim de seu casamento era um projeto concluído, uma estrutura que ele mesmo havia demolido por negligência e que agora só precisava ser oficialmente removida do terreno de sua vida para que ele pudesse seguir em frente. Do outro lado da mesa, Larissa era a personificação do contraste. Em um vestido simples, de cor clara, ela parecia pequena e frágil naquele ambiente imponente. Mas havia uma força inabalável em sua postura. Seus olhos, que um dia brilharam de admiração por ele, agora carregavam uma mágoa profunda, uma decepção que se assentara em sua alma como uma fina camada de poeira. Ela mantinha as mãos pousadas sobre o colo, um gesto de proteção quase inconsciente sobre a curva sutil e crescente de seu ventre, um segredo que era ao mesmo tempo sua maior vulnerabilidade e sua mais poderosa razão para estar ali. Era um detalhe invisível para quem não queria ver, um milagre que florescia em meio aos escombros de um amor que se tornara ruína. Ela não o encarava, mantendo o olhar fixo em um ponto qualquer da parede, como se buscasse ali a serenidade que lhe fora roubada. A voz do juiz era monótona, um zumbido protocolar que listava os termos do acordo, a partilha de bens, a dissolução de uma união que, para todos os efeitos, já não existia há muito tempo. Igor assentia com a cabeça, eficiente e pragmático, sua mão pronta para pegar a caneta e assinar o capítulo final daquela história. Tudo corria como planejado, de forma limpa e rápida. Foi então que uma voz calma e firme cortou o ar da sala, pertencente ao advogado de Larissa. Ele se ajeitou na cadeira, sem qualquer traço de agressividade, e dirigiu-se ao magistrado com uma clareza devastadora. Excelência, com todo o respeito, antes de finalizarmos, precisamos discutir a pensão alimentícia, ele disse, fazendo uma pausa que atraiu a atenção de todos. Visto que minha cliente está grávida de 4 meses. A frase pairou no ar, carregada de um peso que fez o silêncio da sala se tornar ensurdecedor. Naquele instante, o mundo de Igor desabou. O som da sala desapareceu por completo. O zumbido do ar-condicionado cessou em seus ouvidos e o tic-tac distante de um relógio de parede parou. Seu olhar, antes impaciente e focado no futuro de seus negócios, agora estava perdido, fixo em Larissa como se a visse pela primeira vez. Ele não viu apenas a ex-esposa, mas a mágoa em seus olhos, a força silenciosa em sua postura e, finalmente, a verdade que seu egoísmo o impedira de enxergar, a barriga que ele nunca notou. A realidade o atingiu com a força de uma demolição, derrubando viga por viga do arranha-céu de certezas que ele havia construído para si mesmo. Cada projeto, cada contrato, cada hora extra no escritório se transformou em pó diante da única construção que realmente importava e que ele havia abandonado antes mesmo de saber que a fundação estava sendo lançada. A ficha de Igor demorou a cair. Mas quando caiu, foi com o peso de uma laje de concreto. O som ambiente da sala de audiências retornou em um zumbido agudo, e o rosto do juiz, antes um borrão sem importância, agora o encarava com uma expressão de curiosidade profissional.
Ele sentiu o sangue fugir de seu rosto, as mãos subitamente frias e úmidas. A caneta que segurava com tanta confiança agora parecia um objeto estranho, pesado demais para seus dedos trêmulos. Ignorando completamente os procedimentos, ele se levantou, a cadeira arrastando ruidosamente no piso de mármore. Um som profano naquele silêncio solene. Sem dizer uma palavra aos advogados ou ao magistrado, ele caminhou para fora, o coração martelando contra as costelas como um operário desesperado tentando demolir uma parede de dentro para fora. Sua única necessidade, sua única urgência era encontrar Larissa e confrontar a verdade que o havia atropelado. Ele a esperou do lado de fora do fórum, debaixo de uma garoa fina que começava a molhar os ombros de seu terno caro. O ar de São Paulo, geralmente cinza e indiferente, parecia carregar o peso de sua própria desolação. Quando Larissa saiu, acompanhada de seu advogado, ela não pareceu surpresa ao vê-lo ali, parado como uma estátua de arrependimento. Ele se aproximou, a voz saindo embargada, desprovida de toda a arrogância que o definia. "Por que você não me contou?" Ele perguntou, a frase carregada de uma dor genuína e confusa. Larissa o encarou, e pela primeira vez em meses, seus olhos se encontraram sem desvios. A mágoa ainda estava lá, mas havia também uma calma triste, a serenidade de quem já havia chorado todas as suas lágrimas. "Você estava aqui para ouvir?" Ela respondeu, a pergunta retórica atingindo-o com mais força do que qualquer acusação. Aquelas palavras ecoaram em sua mente durante todo o trajeto para casa, sobrepondo-se ao som da buzina dos carros e da chuva batendo no para-brisa. Ele não foi para a reunião. Ele não respondeu às dezenas de mensagens que piscavam na tela de seu celular. Dirigiu em um estado de transe até sua cobertura, o lugar que sempre representou o ápice de suas conquistas. Ao entrar, o silêncio do apartamento minimalista e frio o recebeu como um cúmplice de sua solidão. As paredes de vidro exibiam a cidade que ele ajudara a construir, um horizonte de arranha-céus que agora pareciam monumentos à sua própria negligência. Ele se viu refletido na janela, um homem impecavelmente vestido em um mausoléu de luxo, e percebeu que, em sua ânsia de construir impérios de concreto, havia deixado sua própria vida se transformar em uma estrutura vazia e sem alma. O peso daquele abandono era quase físico, uma pressão no peito que dificultava a respiração. É em momentos de quebra como este que a gente entende o valor de uma presença, de uma escuta, de um ombro amigo que não encontramos em meio ao sucesso material. Se relatos como o de Rigor e Larissa ressoam com a sua própria jornada ou te fazem refletir, considere se inscrever no canal. Seu apoio é o que nos permite continuar compartilhando essas histórias, nos lembrando de que as conexões humanas são a nossa construção mais importante. Igor estava completamente sozinho com seus fantasmas, e a lembrança da pergunta de Larissa o assombrava, trazendo à tona memórias que ele havia se esforçado para enterrar sob pilhas de trabalho e projetos. Ele se lembrou de uma noite, uns 6 meses antes, quando Larissa tentou conversar. Ela havia preparado o jantar favorito dele, um risoto de açafrão que ele mal tocou. Enquanto ela falava sobre como se sentia distante, sobre a falta que sentia das conversas deles, ele estava com o celular discretamente apoiado na perna, respondendo e-mails de um fornecedor na Ásia. Ele murmurava respostas automáticas. Claro, resolvemos isso depois, sem realmente absorver uma palavra sequer. Em dado momento, ela simplesmente parou de falar. O silêncio que se instalou não foi de paz, mas de derrota. Ela se levantou, recolheu os pratos e, daquela noite em diante, uma parte dela desistiu de tentar atravessar o abismo que ele mesmo havia cavado entre eles. Enquanto Rigor se afogava em culpa, Larissa chegava ao seu novo lar.
Era um apartamento pequeno e alugado em um bairro tranquilo, um lugar que não tinha nada do luxo a que estava acostumada, mas que transbordava de vida. Plantas de todos os tipos ocupavam os cantos e o parapeito da janela, buscando a luz do sol. Em um canto da sala, um pequeno novelo de lã e agulhas de tricô repousavam sobre uma poltrona, o início de um sapatinho de bebê. Na parede, ela havia colado algumas imagens de ultrassom, pequenas manchas em preto e branco que continham todo o seu futuro e toda a sua esperança. Aquele espaço era seu santuário, um ninho que ela construía com as próprias mãos, um lugar seguro para si mesma e para a vida que florescia dentro dela, longe da frieza e da indiferença que haviam definido o fim de seu casamento. Naquela mesma noite, movido por um impulso que não conseguia controlar, Igor dirigiu até o endereço dela. Ele parou o carro do outro lado da rua e ficou observando a janela iluminada do apartamento simples, imaginando a vida que continuava sem ele. Depois de quase uma hora, criou coragem e foi até a porta. Quando Larissa atendeu, sua surpresa foi evidente, mas não havia raiva em seu rosto, apenas um cansaço profundo. Ele entrou, sentindo-se um gigante desajeitado naquele ambiente acolhedor e pequeno. O cheiro de chá de camomila pairava no ar. Ele olhou ao redor, para os detalhes que compunham o novo mundo dela, e se sentiu um completo estranho, um invasor em uma terra da qual ele havia sido o rei ausente. Sua primeira reação foi a de sempre: tentar resolver o problema com dinheiro, com logística. Você não pode ficar aqui, Larissa. Não é seguro, não é grande o suficiente. Eu posso comprar um apartamento maior para vocês, posso contratar a melhor babá, o que for preciso, ele disse, a voz soando desesperada e oca. Ele estava oferecendo soluções práticas para um problema que era inteiramente emocional. Larissa apenas balançou a cabeça lentamente, um sorriso triste nos lábios. Igor, eu não preciso de um apartamento maior. Eu precisei de um marido. E agora este bebê não precisa do seu dinheiro, ele precisa de um pai. Você sabe o que isso significa? Significa tempo, significa paciência, significa estar aqui. Você tem isso para oferecer? A pergunta o deixou sem resposta, pois ele sabia que nunca tivera. Os dias que se seguiram foram uma tortura para Igor. Ele tentou voltar à sua rotina, mas tudo parecia diferente, sem cor, sem sentido. Durante uma reunião sobre a estrutura de um novo edifício comercial, ele se pegou desenhando um berço no canto de sua agenda. A voz de seus sócios soava distante, um ruído de fundo para o som imaginário do coração de um bebê que ele nunca tinha ouvido. Seus colegas começaram a notar sua distração, a sua falta de foco. O homem que antes vivia e respirava projetos, que encontrava sua identidade nos metros quadrados que erguia, agora se sentia um impostor. Ele estava no topo do mundo que construiu, mas seu único desejo era estar no chão daquele pequeno apartamento, tentando entender como se constrói uma família. A virada aconteceu em uma terça-feira chuvosa. Larissa tinha uma consulta importante e ele havia prometido ir. 10 minutos antes de sair, seu sócio principal o chamou para uma ligação de emergência com um investidor internacional. Era um daqueles momentos decisivos, um contrato que poderia definir o futuro da empresa. Ele atendeu, a mente dividida, o coração em pânico. Enquanto ouvia os termos e as cifras milionárias, ele olhou para o relógio. Faltavam 5 minutos. É uma decisão que define uma vida. Abandonar a pessoa que você sempre foi para tentar se tornar a pessoa que você precisa ser. Se você se inspira na coragem necessária para fazer essa escolha, ajude nosso canal a crescer com a sua inscrição, para que possamos continuar contando histórias sobre essas transformações. Naquele instante, Igor fez algo que nunca havia feito. Ele interrompeu o investidor e disse: "Senhores, peço desculpas, mas tenho um compromisso inadiável." E desligou.
Ele correu para a clínica, chegando ofegante e com os cabelos molhados de chuva, bem a tempo de ser chamado. Na sala escura, ele se sentou ao lado de Larissa, sem ousar tocá-la. Quando a médica passou o gel na barriga dela e o som rítmico e forte de um coração preencheu o silêncio, algo dentro de Rigor se quebrou para sempre. Era o som mais real, mais poderoso que ele já havia ouvido. Ele viu a imagem no monitor, aquele pequeno ser pulsando com vida, e as lágrimas vieram sem controle. Não eram lágrimas de tristeza ou culpa, mas de uma emoção avassaladora, uma conexão primordial que ele não sabia ser capaz de sentir. Ele olhou para Larissa e ela o viu, não como um engenheiro de sucesso ou o ex-marido negligente, mas como um homem desarmado, vulnerável, testemunhando um milagre. Aquele momento não apagou a dor do passado, mas abriu uma pequena fresta para o futuro. Rigor começou a aparecer de formas diferentes. Ele não falava mais em comprar coisas, mas perguntava como ela estava se sentindo. Ele apareceu um dia com uma sopa de legumes, lembrando que era a comida que a mãe dela fazia quando ela ficava doente. Ele se sentou no sofá e ouviu por mais de 1 hora enquanto ela falava sobre seus medos e suas esperanças em relação à maternidade. Ele comprou livros sobre paternidade e os deixava marcados na mesa de centro de sua cobertura vazia. Não eram grandes gestos, mas pequenas e consistentes provas de que ele estava tentando aprender uma nova linguagem, a linguagem da presença, do cuidado. E Larissa, com toda a cautela de um coração ferido, começou a observar, permitindo que uma minúscula semente de esperança começasse a brotar. A ligação veio como um raio em céu azul, no exato momento em que Rigor projetava um gráfico de rentabilidade na tela de uma sala de reuniões com ar-condicionado gelado. Do outro lado da linha, a voz da irmã de Larissa, trêmula e urgente, disse as palavras que redefiniram todas as suas prioridades. A bolsa estourou. É prematuro. Estamos indo para o hospital. Por um instante, o mundo se dividiu em dois. De um lado, seus sócios, os investidores, os milhões em jogo representados por linhas ascendentes em um slide. Do outro, o som distante de uma sirene imaginária, o rosto de Larissa contorcido de dor, a imagem de um ser minúsculo e frágil lutando para chegar ao mundo. Sem hesitar, ele abaixou o celular, olhou para os rostos confusos na sala e disse, com uma calma que não sentia por dentro: Senhores, eu preciso sair. Tenho que ir construir algo que realmente importa. Ele dirigiu pela cidade como nunca havia feito antes, não com a pressa impaciente de quem está atrasado para um compromisso, mas com a urgência desesperada de quem teme não chegar a tempo para a própria vida. A chuva fina que caía sobre São Paulo embaçava o para-brisa, mas sua visão estava mais clara do que nunca. Cada farol vermelho parecia uma afronta pessoal, cada buzina um eco de sua própria ansiedade. Ele não pensava em contratos, em prazos, em estruturas de concreto. Sua mente estava inteiramente focada em uma única imagem, o pequeno coração pulsando na tela do ultrassom. Aquele som que o havia desmontado semanas antes era agora o seu único norte, a única melodia que importava. Ele estava correndo não para fechar um negócio, mas para abrir o capítulo mais fundamental de sua existência, um que ele quase perdeu por negligência. Ao chegar ao hospital, o cheiro de antisséptico e a movimentação controlada dos corredores o transportaram para uma realidade onde seu nome e seu poder não significavam absolutamente nada. Ele encontrou Larissa em um quarto, já nos estágios iniciais do trabalho de parto, o rosto pálido, mas os olhos determinados. Ele se aproximou devagar, sentindo-se um intruso em um momento tão íntimo e sagrado. Sem dizer uma palavra, apenas estendeu a mão. Ela a segurou, e o aperto, embora fraco pela dor, foi o contrato mais forte que ele já havia firmado.
Naquelas horas que se seguiram, ele não foi o engenheiro, o chefe, o ex-marido. Ele foi apenas Rigor, um homem segurando a mão da mulher que trazia seu filho ao mundo, oferecendo palavras de incentivo, limpando o suor de sua testa e sendo, pela primeira vez, a presença que ela sempre precisou. Quando finalmente o levaram para a sala de parto, o tempo pareceu se dissolver. Os bips dos monitores, as vozes calmas da equipe médica, tudo se tornou um ruído de fundo para o drama central que se desenrolava. Ele permaneceu ao lado de Larissa, sussurrando que ela era forte, que ela conseguiria, sentindo a força dela em cada contração. E então, em meio a um esforço final, um silêncio tenso pairou no ar, quebrado segundos depois por um choro agudo, potente e milagroso. Miguel havia chegado, pequeno, vulnerável, mas cheio de vida. As lágrimas de Igor vieram sem aviso, uma torrente de alívio, culpa e uma gratidão avassaladora. Ele olhou para Larissa exausta, mas com um brilho de pura adoração nos olhos, e naquele olhar compartilhado sobre o pequeno ser que acabara de nascer, eles se tornaram algo novo. A enfermeira colocou o pequeno embrulho nos braços de Larissa e Rigor se inclinou, tocando a mão minúscula do filho com um dedo trêmulo. Aquele toque o reconfigurou por completo. Ele olhou para o rosto cansado e belo de Larissa, e as palavras saíram de um lugar profundo de sua alma, embargadas pela emoção mais genuína que já sentira. Eu passei a vida inteira construindo coisas, prédios, impérios de concreto, ele disse, a voz baixa, quase um segredo entre os três. Mas eu estava errado. Ele olhou para Miguel. Ele é a única coisa que realmente importa. Vocês dois são a única coisa que importa. Não era uma promessa de reconciliação romântica, mas um juramento de presença, o alicerce de uma nova estrutura, uma família que começava a ser erguida sobre os escombros do passado, tijolo por tijolo. Os dias que se seguiram ao nascimento de Miguel foram uma lição de humildade e redescoberta para Igor. Ele aprendeu que a arquitetura de uma família era infinitamente mais complexa do que a de qualquer arranha-céu. Não havia plantas, cálculos estruturais ou prazos definidos, apenas a demanda constante e imprevisível de um pequeno ser que dependia inteiramente dele e de Larissa. As madrugadas, antes dedicadas a e-mails e planilhas, agora eram preenchidas pelo choro suave de Miguel, por trocas de fraldas desajeitadas e por olhares cansados, mas cúmplices, trocados com Larissa sob a luz fraca de um abajur. Ele descobriu uma nova forma de força, não na capacidade de fechar um negócio milionário, mas na paciência de acalmar um bebê em prantos, embalando-o em seus braços até que o pequeno corpo relaxasse em um sono tranquilo. Ele estava, pela primeira vez em sua vida, construindo algo que não podia ser medido em metros quadrados, mas em batimentos cardíacos. A decisão mais radical veio um mês depois, em uma manhã de segunda-feira. Igor convocou uma reunião com seus sócios, os mesmos homens que o viram sair correndo daquela apresentação crucial. Ele entrou na sala de reuniões, não com a arrogância de antes, mas com a serenidade de quem encontrou seu verdadeiro propósito. Com poucas palavras, ele anunciou sua saída da sociedade. Houve um silêncio chocado, seguido por protestos e ofertas para que reconsiderasse. Mas sua decisão era irredutível. Ele explicou que passara a vida inteira erguendo estruturas para abrigar outras pessoas, enquanto deixava sua própria casa emocional em ruínas. Ele abriu um escritório pequeno, modesto, que lhe permitia ter horários flexíveis e, mais importante, estar em casa a tempo de dar banho em seu filho. Ele trocou a vista panorâmica de São Paulo pela visão de Miguel, descobrindo as próprias mãos. Os anos seguintes não foram um conto de fadas, mas uma obra de construção lenta e cuidadosa. Igor e Larissa não reataram o casamento imediatamente,
mas se tornaram os melhores parceiros que Miguel poderia desejar. Eles aprenderam a navegar pelas dores do passado com uma nova maturidade, encontrando no amor pelo filho um terreno comum para reconstruir a confiança. Igor estava presente em cada etapa, nas primeiras palavras, nos primeiros passos vacilantes, nas febres da madrugada. Ele aprendeu a ouvir de verdade, não apenas as palavras de Larissa, mas os silêncios, os medos e as alegrias que ela compartilhava. Ele se tornou o pai que Miguel merecia e o homem que Larissa um dia sonhou que ele poderia ser. A família deles não foi erguida sobre a fundação de um amor romântico, mas sobre os pilares sólidos do respeito, do perdão e da responsabilidade mútua. No terceiro aniversário de Miguel, a cena era de uma felicidade simples e palpável. Em um pequeno quintal alugado, com balões coloridos amarrados em uma árvore, Igor, vestindo uma camiseta simples e jeans, empurrava o filho no balanço. Larissa observava da varanda, um sorriso genuíno iluminando seu rosto enquanto ela trazia o bolo. Eles se olharam, e nesse olhar não havia mais mágoa, apenas a cumplicidade de dois arquitetos que haviam projetado e construído juntos sua obra mais importante. Ver uma vida transformada pela coragem de recomeçar nos lembra do poder das segundas chances. É por causa de histórias como esta que o seu apoio é tão fundamental. Ao se inscrever, você nos ajuda a continuar compartilhando relatos que provam que a felicidade não está no topo, mas na base sólida que construímos com aqueles que amamos. E ali, sob o sol da tarde, Igor sabia que finalmente estava em casa.